gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Jornal Presença Online. E hoje trouxemos duas novidades para vocês, com quadros muito interessantes que tenho certeza que vocês vão amar. Com certeza. Primeiro a gente vai estar trazendo aqui o quadro Se Liga Aí, que vai deixar vocês sempre informados sobre datas de eventos, projetos, além das nossas provas. Então, se liga aí! As nossas avaliações do quarto trimestre já estão chegando e elas acontecerão entre a semana de 29 de novembro e 3 de dezembro. O Ensino Fundamental 1 terá as provas totalmente presenciais, enquanto o Ensino Fundamental 2 e o Ensino Médio permanecerão com as provas remotas. Gente, fica calmo que o ano já tá acabando, falta pouco, hein, gente? E lembrando que durante a semana do dia 6 até o dia 10 de dezembro, continuaremos tendo aulas normais presencialmente. Não é porque acabou a prova que acabou a aula, gente. Bom, chega desse assunto, amiga, que eu já tô assustada. Vamos pro Cafezinho Presença? Bora lá. O nosso mais novo quadro, Cafezinho Presença, conta com bate-papo entre professores, convidados e alunos. E, para iniciar com chave de ouro esse mais novo quadro, Maria Clara Reis conversou um pouco com o nosso professor Alfredo, de Filosofia, sobre a consciência negra, que acontece no dia 20 de novembro. Solta aí, produção. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Cafezinho Presença, com a presença do professor Alfredo, professor de História, Filosofia e Sociologia aqui na Escola Brito Elias. Hoje vamos falar sobre o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Professor, por que essa data? Por que dia 20 de novembro? Bom, Maria, primeiro, obrigado, pelo convite de estar aqui com vocês. Veja bem, o 20 de novembro é uma data, o nome já diz, Dia da Consciência Negra, Então é uma data em que a gente precisa realmente praticar essa questão de ter uma consciência voltada para a comunidade negra no Brasil. Por quê? Se nós compararmos, por exemplo, o 13 de maio, que foi o dia em que a Lei Áurea foi assinada, existe uma certa resistência de muitos da comunidade negra com relação ao 13 de maio, ainda que a Lei Áurea realmente, de fato, acabou com a escravidão no Brasil, mas ela não enaltece a questão da luta negra no país. E o 20 de novembro tem toda essa questão está associada aí à luta, Porque no dia 20 de novembro foi dia da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, E o Quilombo, ele era uma comunidade de resistência. Quando a gente usa o termo comunidade de resistência, é no sentido de era uma comunidade de resistência à opressão, à escravidão, todo o sofrimento do negro no Brasil, que se estendeu aí por quase 400 anos de escravidão no país. Então, o 20 de novembro é a data da consciência, porque está relacionado à luta da comunidade negra no Brasil, e essa luta o marco dela é a morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Respondi? Respondi. Ah, legal. Qual a importância dessa data e também o quão importante é isso, ser debatida nas escolas, dentro de sala de aula e o como devemos compartilhar esse tipo de informação, porque muita gente acha que esses feriados, na verdade não só dia 20 de novembro, mas vários outros, às vezes acho que são um dia de descanso e o Dia da Consciência Negra é muito importante para isso, Um dia para a gente ter consciência. Então, o que você acha sobre isso? Sobre a gente refletir e sobre esse tema ser debatido nas escolas, tudo isso? Sim, você falou de um ponto aí muito interessante, que realmente a gente precisa pensar sobre a data, O 20 de novembro, apesar de ser o Dia da Consciência Negra no Brasil, você vai perceber que em alguns lugares do país não é feriado. Mais um motivo para se discutir, se debater sobre esse assunto, Por que não em todo o território nacional, Então, assim, eu acho que há uma necessidade, sim, de se discutir, de se conversar sobre o assunto de forma respeitosa, de entendermos as posições, ok? Eu falo até sobre este assunto nas minhas aulas, que eu digo assim, por exemplo, na época em que eu fui aluno, do Fundamental, e que a gente hoje chama de Fundamental 1, Fundamental 2, eu não recebia informações sobre a participação do negro, como hoje vocês recebem na sala de aula. Era uma visão muito de que o negro ele contribuiu com o Brasil trabalhando só com a economia. Isso não é uma
uma verdade, né? Por isso a consciência negra, né? Você parar para enxergar que as contribuições elas foram muito mais além do que simplesmente econômicas. Nós temos a questão da contribuição religiosa, da questão da contribuição com a música, por exemplo, o samba, com a culinária. Então tem várias coisas que a gente pode pontuar e não somente enxergar o africano, o negro, como aquele que contribuiu com a economia. Um outro ponto interessante que você falou é que a gente precisa enxergar assim, qual é a importância do Dia da Consciência Negra. É também da gente lembrar que a nossa sociedade é uma sociedade miscigenada, né? As matrizes principais aqui da formação da população brasileira, da sociedade brasileira, é a indígena, a africana e a europeia, entendeu? Então, a gente precisa ter esses momentos. Isso que você falou sobre você não ter estudado e não ter aprendido tanto quanto aprendemos hoje em dia sobre isso, essa questão das datas é algo bem engraçado, porque o Dia da Consciência Negra só passou a ser o Dia da Consciência Negra em 2003 e só em 2011 que passou a ser quase nacional, né? Porque tem alguns estados que não levam como feriado, assim. Isso, exatamente. E você vê, o ensino nas salas de aulas da cultura afro-brasileira, eu não lembro a data, mas é a Lei 10.639, a lei eu gravei bem, mas essa lei é que tornou obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira na sala de aula. E a partir daí a gente vê assim, uma avalanche de informações que não tinha há alguns mais de 30 anos atrás aí, né? Por exemplo, informações importantíssimas, valiosíssimas para o brasileiro, para nós podermos construir, né, aí uma ideia diferente daquela que foi passada. Então hoje é legal a gente, o que você está falando, né, de valorizar esse ensino, de valorizar esses debates, né, dentro da sala de aula, porque o negro, sim, contribuiu e muito e continua contribuindo com a sociedade brasileira. Agora, já para encerrar, como o nome justamente diz, igual já falamos, Dia da Consciência Negra. Um recado que você deixa para os nossos telespectadores sobre esse dia, uma reflexão, assim. Vou dizer o seguinte para você, como se eu estivesse na minha sala de aula, tá? O que a gente precisa pensar? Eu costumo dizer para os meus alunos assim, busquem personagens, né? Personagens negros da história, ativistas, que trabalharam essa questão de uma luta pela inclusão, né, dentro da sociedade brasileira. O que a gente precisa pensar? Precisa pensar que 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea, mas não houve um projeto de inclusão do negro na sociedade brasileira, que ficou durante muito tempo excluído de direitos básicos, ok? E aí você vê, somente em 1988, com a nova Constituição brasileira, que a gente vai ver esse tema voltando à discussão, né? Leis sendo criadas de combate a essa forma de se manifestar, né, dentro da sociedade brasileira, de resistência, até mesmo pessoas que não querem admitir, por exemplo, que a escravidão existiu ou que de repente não houve, que houve a inclusão, que a Lei Áurea promoveu a inclusão. Então, o Dia da Consciência Negra é para a gente refletir sobre essas questões culturais importantíssimas da comunidade negra para o Brasil e não enxergar apenas como aquela matriz que contribuiu com a economia do Brasil quase 400 anos e que continua contribuindo hoje. Então, o recado que eu deixo vamos parar e vamos refletir sobre o dia. Né? Por que o Dia da Consciência Negra? Leia sobre o assunto, vasculhe informações, as informações em fontes confiáveis para que você possa, né, construir o seu pensamento crítico sobre a sociedade que você vive. E não só no dia 20 de novembro, né? Todos os dias devemos ter consciência dos nossos atos e do que a gente fala e aprender. Igual hoje, eu tô aprendendo com você um pouco mais sobre toda essa história e sobre a história do nosso país e de todo mundo. Sim, com certeza. E pode ter certeza que eu aprendo muito mais com meus alunos do que eles comigo. Então é isso, gente. Chega ao fim o nosso primeiro Cafezinho Presença, com a ilustre presença do Luiz Alfredo França, o nosso professor aqui da escola. É isso aí. Tchau!
vocês gostaram? Eu amei, gente. Ficou perfeito, sério. Ficou incrível, eu já tô doida pra ver o próximo. Com certeza. E infelizmente a gente fica por aqui. É tudo por hoje. Que edição maravilhosa, né? Pois é. Então, gente, a gente fica por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, vão lá nas nossas redes sociais. E até a próxima. Beijo.